Amém? Glória a Deus. Pede para voltar aquele banner da divulgação lá do rebanhão. Pede para voltar ele lá. Glória a Deus. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Qual é a proposta desse rebanhão de obreiros? Eu acredito, e acredito piamente, na unanimidade da igreja. Eu acredito que a presença de Deus é mais forte quando nós estamos unânimes, na mesma fé, no mesmo espírito. Você não tem ideia, não tem noção no mundo espiritual o quanto isso tem sentido, o quanto isso tem significado. O próprio Deus, ele fez uma declaração quando os homens começaram a construir a Torre de Babel. Se você não conhece o texto, leia. Quando da construção da Torre de Babel, Deus desceu e fez uma declaração. Ele disse: se esse povo continuar falando a mesma língua, não haverá limite para esse povo. Deus deu a chave. É claro que era um povo que estava unido pelos seus próprios esforços. Então, muito mais eu e você que estamos unidos na unção e no poder do Espírito Santo. Deus disse: se esse povo continuar falando a mesma língua, não haverá limites para esse povo. Este é um ponto importante. Nós precisamos falar a mesma língua. O texto não precisa abrir, mas o texto básico desse rebanhão de obreiros foi projetado aqui no banner. Jeremias 48:10. A palavra do Eterno diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Escute cuidadosamente. Nós temos compartilhado isso durante anos em nosso ministério. Ou os caminhos pelos quais as maldições trilham para desembocar na vida de uma pessoa. A maldição pode ser hereditária. A maldição pode ser uma coisa mandada. A maldição pode ser invocada. A maldição pode ser pela desobediência a Deus, pelo pecado. E a Bíblia Sagrada menciona que uma pessoa pode ser amaldiçoada se ela fizer a obra do Senhor relaxadamente. Está compreendendo? Então tem pessoas que de repente estão sofrendo o que estão sofrendo na presença de Deus e fazendo a obra de Deus. Porém, ela está sendo impactada por uma maldição que vem por fazer a obra do Senhor relaxadamente. E nós não podemos, em hipótese alguma, fazermos a obra de Deus de qualquer jeito, calça curta, meia colher. A obra de Deus tem que ser feita com excelência. Tem alguém aí? Então nós vamos discorrer sobre algumas coisas importantes nesse rebanhão de obreiros. Oi? Está aqui. Deus é Deus de alianças. Repete comigo, diga: Deus é Deus de alianças. Então, se você já estudou sobre as alianças de Deus com a raça humana, você sabe disso. Deus fez uma aliança com Adão lá no Jardim do Éden. E depois Deus faz uma aliança com Noé. Aliança com a raça humana, é claro. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Moisés. Deus faz uma aliança com Davi. E Deus faz uma aliança comigo e com você através do seu Filho Jesus Cristo. Deus é Deus de alianças. E a Bíblia Sagrada menciona em Gálatas 3,15 que uma aliança, ainda que ela seja meramente humana, ninguém a revoga. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. A palavra do Senhor diz que para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é sim, sim e não, não. E de fato, isso vale principalmente quando se trata da pessoa e Deus. Quando você diz sim para Deus e de repente o seu sim vira não. Ou então quando você diz não e o seu não vira sim. Nós temos uma aliança com Deus primeiramente, eu e você. A partir do momento que nós tomamos a decisão por Cristo, nós dissemos sim a esta aliança com Ele. Escute. E você que está inserido no contexto desse ministério, dessa visão ministerial,
Você tem aliança com Deus e você tem uma aliança com o ministério, o qual você faz parte. Compreende o que eu estou falando? Então, se por um lado você tem que considerar a aliança que você tem com Deus, por outro lado você tem que considerar a aliança que você tem com o ministério, o qual você faz parte. E não são poucas as pessoas que estão aliançadas com Deus e que de repente elas voltam as costas para Deus. Elas tratam a aliança com Deus como se fosse coisa qualquer, coisa banal. E de repente, aquilo que a palavra do Eterno diz sobre a maldição que vem. Tem uma maldição que vem quando a pessoa quebra a aliança. Está me ouvindo? O casamento é uma aliança. Quebra de aliança resulta em maldições. Se você quebra a sua aliança com Deus, isso vai trazer consequências, e consequências danosas e terríveis para a sua vida. E por outro lado, você tem uma aliança com o ministério, o qual você está inserido nele. Quando você se dispôs a estar debaixo do ensino dessa visão ministerial, quando você disse sim para esse ministério, você fez uma aliança no mundo espiritual. Está ouvindo? Se por um lado, pessoas estão quebrando a aliança com Deus e estão pagando e pagando caro, quebra de aliança, um dia a conta chega. Por outro lado, tem pessoas quebrando aliança com o ministério, que elas fizeram uma aliança. É como um casamento, está me ouvindo? E tem gente hoje, por esse mundo, que está mudando de cônjuge como quem muda de roupa. Está mudando de casamento como quem troca de roupa. Casamento, para muitas pessoas, virou coisa qualquer. A aliança do casamento. Isso vale também para as alianças que as pessoas têm com o ministério. Tem gente que troca de igreja igual troca de roupa. Está me ouvindo? Isso é sério. Eu digo a você, eu não estou aqui para fazer terrorismo. Esse é um rebanhão de obreiro e eu preciso compartilhar com vocês as verdades sagradas que o Eterno colocou em meu coração. Quebra de aliança com o ministério. Um dia a conta chega. Eu já vi, não foi um, nem dois, nem três, muitos que pagaram, estão pagando e pagando caro. Porque no começo, no início, parece que a pessoa tomou a decisão certa. Escute com atenção, quando o filho pródigo, ele pegou a sua parte da herança, e ele quebrou a aliança com o pai, quebrou a aliança com a família. No início, tudo eram flores, porque ele estava nadando no dinheiro. Está me ouvindo? Só que chegou um momento que a conta chegou para ele. E ele se viu no fundo do poço. No fundo do poço. Isso é sério. Então, de repente, a pessoa quebra a aliança com o ministério que ela está inserida no contexto. E essa pessoa vai para uma nova etapa, e fica, é igual casamento. Sai de um casamento, entra no outro, sai desse casamento, faz uma aliança, aí faz aliança ali, faz aliança colar, e vai para outra denominação, e para outra igreja. E no início tudo são flores. Só que para o filho pródigo também no início. Está me ouvindo? Mas um dia a conta chegou. Diga quem está ao seu lado, diga quebra de aliança. Um dia a conta chega. E aí não adianta você participar de culto de libertação, né, bicho? A pessoa está no culto de libertação e ela nunca é liberta. E a vida dela nunca muda. E o pastor faz isso e não muda. Por quê? Porque a vida não muda. Porque a pessoa não quer mudar de vida. Sabe quando foi que a vida do filho pródigo mudou, de fato e de verdade? Quando ele voltou. Quando ele retornou para a aliança que ele havia quebrado. Aí, ele teve humildade para admitir que tinha errado. Ele disse, eu vou dizer para o meu pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele tomou a decisão de voltar. Está me ouvindo? Ele disse, eu vou voltar. Exatamente. O filho pródigo, eu estou pregando para alguém aqui hoje, eu não estou pregando, isso aqui é um rebanhão. O filho pródigo, ele não saiu quando ele saiu. Antes de sair, ele já tinha saído no coração, o coração dele já estava longe. Vocês compreendem o que eu estou falando? Esse é um problema, tem gente que não saiu, está na obra, mas o coração já está longe.
O filho pródigo não saiu quando ele saiu. Ele ainda estava na casa do pai, só que ele estava insatisfeito. O coração dele já estava lá fora. O coração dele já havia quebrado aliança com a família. Nós somos uma família. Não quebre aliança com esta família. Não quebre aliança com o ministério que te acolheu. Não cuspa no prato que você comeu, como muitos têm feito. Deus preza pela fidelidade. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Os remanescentes é que são abençoados. É que são abençoados. Então este é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Tome muito cuidado com quebra de aliança. O meu tema hoje, os 10 mandamentos da obra de Deus. Os 10 mandamentos para a pessoa que faz a obra de Deus. E eu volto no ponto original desse rebanhão, para que você não seja amaldiçoado. Estão lembrados? Maldito, amaldiçoado, a pessoa que faz a obra de Deus relaxadamente. A maldição pega essa pessoa. Então de nada adianta eu falar com vocês que vai ser a maldição, não mostrar para você como não fazer a obra de Deus negligente, relaxadamente. Calça curta, meia colher, meia boca. Você não pode ser um obreiro meia boca, um evangelista meia boca, um missionário meia boca, um levita meia boca. Se você quiser ser abençoado. Está me ouvindo? Então, nós não negligencie o seu secreto com Deus. Escute cuidadosamente. Na maioria das vezes, nós fazemos a obra de Deus em público. Mas não é o que você faz em público que vai garantir a bênção de Deus na sua vida, que vai garantir que você não seja amaldiçoado. Não é o público que você faz, é o que você faz no secreto antes de fazer o público. Está me ouvindo? E qual é o problema de muitos que estão fazendo a obra de Deus? Estão fazendo em público, mas estão negligenciando o secreto. Está me ouvindo? Isso é sério. Então, você precisa ter revelação do seu espírito, que o seu secreto com Deus é que vai garantir a obra em público, de tal modo que você não seja amaldiçoado, amaldiçoada. Porque se você considera somente em público o altar, o instrumento, o cântico, ou a pregação, ou o que você faz na igreja, você só considera isso. E você ignora a importância do seu secreto com Deus. Você só ora na igreja. Você só adora na igreja. Está me ouvindo? Você só abre a Bíblia, ou a Bíblia de papel, ou no celular, na igreja. Você não tem o seu devocional, você não tem o seu momento de estreitar o seu relacionamento com Deus. E aí na hora do público, você fala em línguas, o sapatinho de fogo, e roda o paletó e quem vê aquilo, ou os humanos que veem aquilo, pensa, puxa, está arrebentando. Só que aos olhos de Deus, essa pessoa, se ela não tem considerado o secreto com Deus, ela está arrebentada. Compreendeu o que eu falei? Ela está arrebentada. Porque Deus não se impressiona com aparência. Deus vê o coração, Deus vê o secreto. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Entra no seu quarto, fecha a porta, orarás em secreto. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus não vai te recompensar pelo que você faz no público, se você não considerar o seu secreto com Ele. Está me ouvindo? O bastidor da vida do obreiro, o bastidor da vida do pastor, da pastora, o bastidor da vida do evangelista, do músico. É que Deus considera. Fora isso, a pessoa vai estar fazendo a obra de Deus relaxadamente, negligentemente. E um dia a conta vai chegar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga um dia a duplicata chega. E sabe o que é pior? Chega num dia, num momento que você não vai conseguir pagar. Esse que é o problema. E de repente você vai ficar, é o diabo, porque o diabo está furioso comigo, porque eu estou fazendo a obra.
Está usando meu marido, está usando meu filho, está usando... Sabe o que Deus me disse? E não é de hoje. Na maioria das vezes, o diabo da pessoa é ela. Ela é o diabo. Ela é o adversário dela. Isso é sério. A minha oração é que nesse rebanhão de obreiros você tenha a revelação do seu espírito de continuar fazendo a obra de Deus. Não retroceda por nada, mas faça a obra de Deus considerando a importância do seu secreto. Compreende o que eu estou falando? E você pode cantar bonito, e pode tocar a guitarra conversa na sua mão, a bateria. Ou você é eloquente na pregação, ou você é o cara naquilo que você faz na igreja. Só que o seu secreto é que vai determinar se você vai ser abençoado, abençoada por Deus, por fazer a obra de Deus, ou vai determinar se você vai viver a maldição. Eu não acredito que você queira uma vida amaldiçoada. E Deus não quer que você seja amaldiçoado. Jesus tinha o secreto dele com o Pai. Você já leu os evangelhos? Frequentemente ele saía para um lugar isolado, ele e o Pai. Eu, todo dia, e praticamente o dia todo, eu tenho o meu secreto com Deus. É eu e Deus. Eu tenho o meu lugar. E eu fico lá na conexão com Ele. Está compreendendo? E estreite o seu relacionamento com Deus. Valorize o secreto. Para que você não somente seja frutífero no público, mas que o público não resulte em maldição para a sua vida, resulte em bênção. Tem alguém aí? O segundo mandamento para a pessoa que faz a obra de Deus: seja servo que serve. Quantos servos de Deus e servas de Deus estão aqui? Sabe qual é o problema? A maioria de servos de Deus, de servas de Deus, não tem entendimento, revelação do Espírito. Que a única maneira de servir a Deus é servindo pessoas. Você jamais será um servo, uma serva de Deus de fato e de verdade, se você não considerar que o servo, a serva, justifica ser servo, ser serva, servindo pessoas, acudindo, ajudando, dando suporte às pessoas. É assim que é revelado o servo de Deus. É assim que é revelado a serva de Deus. Então você não é servo de Deus, serva de Deus, coisa alguma, só porque você está no altar e canta e encanta. Porque você canta muito bem, toca muito bem, ou porque você prega. Você é qualificado, de fato e de verdade, como servo, serva de Deus, se você está disposta a servir as pessoas. É no serviço que nós justificamos que somos servos de Deus. Sabe o que Jesus disse? Ele disse: maior é o que serve. Ele veio ensinar que servo de Deus é quem serve. Esse, aos olhos de Deus, é o maior. Aquela pessoa que acode, ajuda, estende a mão, socorre, dá suporte, dá assessoria para as pessoas. Eu tenho colocado frequentemente na reunião de pastores. Entre outras coisas eu digo: a matéria-prima do ferreiro é o ferro. A matéria-prima do carpinteiro é a madeira. A matéria-prima do homem de Deus, da mulher de Deus, é gente. E muitas das vezes, gente ruim. Gente ruim, entre aspas, gente cheia de aresta. Mas eu e você, nós fomos chamados por Deus para servir. Servir. Para servir. Para servir, para servir. E eu digo a você, quem não serve a Deus servindo, não serve para servir a Deus. Porque a maneira de servir a Deus é servindo as pessoas. Exatamente. Está vendo aqui? Aí, aqui é o VAR, aqui é o VAR. O VAR da pregação. Vem aqui, vem aqui. Vem servir aqui. O maior erro que a gente comete dentro da visão ministerial é quando a gente fica treinando líderes. Você pode observar todos os meus vídeos, eu estou treinando líder. Aí o ano passado ele deu uma bronca com os pastores aqui. Ó. Você levanta o líder, depois que ele se torna líder, ele quer que todo mundo fique servindo ele. Não quer servir mais. Então Jesus disse, entre vós, aquele que serve é o maior. Então quanto mais a gente está numa posição maior, mais é que nós temos que servir. A pirâmide invertida.
Então a gente tem mais pessoas para servir. Em Mateus capítulo 25, o senhor estava falando aqui, e o Espírito Santo está aqui na minha cabeça. Ó. Em Mateus 25 está escrito assim, ó, no dia do juízo final, a pauta do julgamento vai ser servo bom e fiel ou servo mau e negligente. Aí eu disse assim, no dia do juízo não vai ter líder. Líder bom, não, é servo. Porque o negócio de Deus é com servo. E o servo que não serve a Deus, servindo pessoas, não serve para ser servo. E o nome do ministério é Missão Mundial Servos. Aí, ó, tá vendo? Quase que eu sentei ali e deixei ele. Escute cuidadosamente. O servo, ele serve não interessado em ser recompensado. Está me ouvindo? É errado quando alguém está servindo para receber recompensa. O sermão do monte, Jesus menciona categoricamente que quem faz para ser visto, quem faz para ser notado, quem faz para receber aplauso, para receber reconhecimento, já foi recompensado pelos homens. Só que quem faz para Deus, faz para as pessoas, mas está fazendo para Deus, a recompensa vem de Deus. Eu ouvi uma pessoa dizendo outro dia, e eu fico doente quando eu ouço esse tipo de declaração. A pessoa fazendo a obra, e essa pessoa disse, a gente está aqui se matando e ninguém reconhece a gente. Esse é o problema. É servo que serve para ser reconhecido, para ter aplauso, para massagear o ego, para ser visto, para ser notado. Teve um que se voltou para mim e disse assim, eu estou indo para o ministério tal. O ministério dos holofotes, do telão de LED, da guitarra banhado a ouro, do microfone banhado a ouro. Eu disse, por que você está indo para lá? Ele disse, porque aqui eu não sou visto. Eu quero crescer no meu dom. Sabe o que eu disse? Eu falei, engraçado. Quando Davi estava apacentando as ovelhas, ninguém viu Davi, mas Deus viu. Quando Moisés estava no deserto apacentando o rebanho do seu sogro, ninguém viu Moisés lá, mas Deus viu. Está me ouvindo? Quando Natanael estava embaixo da figueira, ninguém viu, mas Jesus Cristo disse, eu te vi embaixo da figueira. Quando eu e a bispa, nós estávamos lá em Minas Gerais, fazendo um trabalho numa invasão, o pessoal morava em barracos de lona, não tinha cimento, não tinha asfalto, e nós colocávamos os tijolos e a tábua para as pessoas sentarem, para ouvirem a palavra de Deus, e ninguém viu, mas Deus nos viu lá. Deus nos viu lá. E Deus disse, e Deus me disse, Ele disse, eu vou levar vocês para a Bahia, eu tenho uma grande obra para vocês na Bahia. Eu nunca sofri dessas crises de querer ser visto, querer ser notado, querer ser reconhecido. Eu sempre fui servo de Deus, servindo as pessoas, dando o meu melhor. Dando o meu melhor. Está me ouvindo? Você pode estar na igrejinha lá do bairro e de repente você está sendo tentado a ir para um movimento. Não vá, não vá, porque os homens vão te ver lá. Mas se você continuar onde você está, Deus vai te ver onde você está. Porque você está servindo a Deus, servindo pessoas. Servindo a Deus, servindo pessoas. Está compreendendo? Esse é o rebanhão. Durma com um barulho desse. Eu vejo um e outro e mais outro. E eu falo, meu Deus do céu, estão indo na contramão. Estão querendo serem vistos pelos homens. E vão ser vistos pelos homens. Bom, nunca queira ser visto pelos homens. Pelo bispo, pelo pastor, pelo apóstolo. O apóstolo nem me viu. E não vou ver mesmo. Eu quero que Deus te veja. Eu quero que Deus veja você fazendo o que você está fazendo. Eu quero que Deus veja você dedicado, dedicada, fazendo com excelência o que você está fazendo. Porque a sua recompensa vai vir dele. Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Servo bom e fiel. Quando Deus nos viu naquela invasão lá, pregando e fazendo a obra como se fosse uma grande igreja. É como se eu ouvisse Deus dizendo, servo bom e fiel. Eu vou te levar para um próximo nível. E Deus nos trouxe para cá. O próximo nível. Diga quem está ao seu lado, diga, Deus tem um próximo nível para você. Eu disse outras vezes, quando o rei estava com problemas e sob ameaça, e o rei precisava de uma direção de Deus, ele chamou o seu servo e disse, não tem aqui algum homem de Deus para nos dar uma iluminação, uma direção, uma palavra revelada? Aí o servo do rei disse, tem,
aí Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Erga sua cabeça, olha aqui para mim. Eliseu, o ministério de Eliseu teve mais milagres do que o ministério do seu mentor, o Elias. É só você ler a Bíblia, porque ele recebeu porção dobrada. E na hora que o rei disse, não tem nenhum homem de Deus aí para dar uma direção para nós, o servo do rei não disse assim para o rei: ó rei, tem aí o Eliseu que abriu o Jordão, e passou a pé enxuto, tem aí o Eliseu que ressuscitou o filho da viúva, o filho da mulher. Ele não disse, tem aí o Eliseu que operou milagres portentosos. Sabe o que ele disse? Tem aí o Eliseu, que era servo de Elias. Ele servia a Deus servindo Elias. Ele foi lembrado, não por causa dos milagres, por causa dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Ele foi lembrado porque ele era servo. Deus vai se lembrar de você. Tenha um coração de servo, um coração disposto a servir. Eu fico maravilhado quando eu encontro pessoas em nosso ministério. O meu coração parte em 1000 pedaços. Eu olho, eu falo, poxa, que pessoa disponível para servir. A qualquer dia, a qualquer hora, e quando... Eis-me aqui. A pessoa está disponível. Está me ouvindo? Eu vou abrir um parênteses aqui, posso? Sabe por que o Eliseu recebeu a porção dobrada? Você já leu a Bíblia? Na hora que Elias foi subindo nas carruagens de fogo, o Eliseu ficou, meu pai, meu pai, meu pai. Olha aqui para mim. Meu pai. Nós estamos num tempo em que não se considera paternidade espiritual. Nós estamos num tempo em que são cristãos órfãos, obreiros órfãos, missionários órfãos, músicos órfãos, que não consideram a paternidade espiritual. Isso é sério. Eu vi uma pessoa falando isso e eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa diz que os desenhos da Disney, diz que já ensinando a ausência do pai. O Pato Donald, ele tem 2 sobrinhos, mas não existe o pai ali. Estão compreendendo? A Minnie e o Mickey, eles têm o Pateta, que é o tio, mas não tem pai ali. Não existe paternidade ali. Isso é sério. Isso vai treinando as pessoas a não considerar, não somente não considerar o pai biológico, a mãe biológica, mas não considerar os pais espirituais. O pai da Peppa, tá lembrando aqui, o pai da Peppa lá, ele é ignorado, ele é desprezado, ele é afrontado. Quando a Bíblia Sagrada diz, lá em Coríntios, que tinha um sujeito que dormia com a mãe, dormia com a mulher do pai. Não era a mãe dele, era a madrasta. Já leram isso na Bíblia? Ó, um pecado absurdo. O camarada dormia com a mãe do pai. Tinha relações sexuais com a mãe, aliás, com a mulher do pai. Aliás, olha aqui para mim. Isso é sério. Não se considera o pai. O pai é ignorado. E por isso, pessoas estão sofrendo consequências, maldições as mais variadas. Servo de Deus é justificado servindo pessoas, socorrendo, acudindo, assessorando, ou o juízo final vai ser em cima disso. Eu tive fome, o que vocês fizeram? Eu estava nu, vocês fizeram o quê? Eu estava doente, enfermo, o que vocês fizeram? Eu estava preso, vocês fizeram o quê? Eu era forasteiro, e o que vocês fizeram? A pauta do juízo final será se você foi servo ou não. Está me ouvindo? Se você era um servo de Deus servindo pessoas. É assim que nós vamos. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, porque nem todo mundo rotulado como servo de Deus está de fato e de verdade servindo pessoas. E servindo sem querer aplauso, sem querer recompensa, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Sabe o que esse livro diz? No Senhor o nosso trabalho não é vão. A nossa obra tem recompensa. A recompensa não vem de homem, a recompensa vem do Senhor, ainda que Ele use homens para nos recompensar. Mas é Ele que nos recompensa. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Todo-Poderoso. E tem uns que ficam em crise, falam, o apóstolo nem vem aqui na nossa igreja para ver como é que a gente... É Deus que está te vendo lá. Eu queria ser onipresente, mas dá um som.
Então escute, são 10 mandamentos. O terceiro mandamento. O pessoal já está pulando lá antes de eu pular, né? Considere a importância da assiduidade. Ou seja, você é obreiro, obreira, você é missionário, evangelista, você é um levita. Considere a importância de congregar. Não abandone a congregação. Não abandone a igreja. Não fique só no dia que você tem agenda ali. O dia que você não está agendado na igreja, o dia que você não está na escala, você não participa da reunião. Olha aqui para mim. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos. E Tomé não estava. Tomé tinha faltado naquele culto. Tomé tinha faltado naquela reunião. Estão ouvindo? Então, considere a importância de congregar. Não vá para a igreja só porque você está escalado ou porque você faz parte do... Não, frequente a igreja. Considere a importância de estar na casa de Deus. Considere a importância do coletivo da fé. Considere a importância de você estar ali dando cobertura espiritual para quem está louvando ou para quem está pregando, ainda que não seja o seu dia, mas você é cobertura ali. Então tem gente que negligencia a importância da assiduidade nos cultos. Chega a sua cabeça, olha aqui para mim. Culto de libertação é só para quem está endemoniado. E quem é que te falou isso, que libertação é só para quem está possuído por demônios? Tem vários níveis de libertações. De repente você precisa se libertar de um mau hábito. De repente você precisa se libertar de uma língua que não para quieta. De repente você precisa se libertar de si mesmo, de si mesma. Então reunião de libertação não é só para quem... eu não gosto de culto de libertação. Então você não gosta de Jesus, porque ele ficou 2/3 do seu ministério, curando enfermos e expulsando demônios. Ele ficou 1/3 ensinando. E eu não gosto. Então você não gosta de Jesus. Porque foi ele que disse: vocês vão pregar o evangelho em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Está me ouvindo? E a outra coisa que nós temos colocado nesse ministério: a libertação só é consolidada. A bênção, a vida abençoada só é consolidada quando a pessoa se enche do Espírito Santo. Então considere a importância da reunião Bom Dia Espírito Santo na sua igreja. Considere a importância de participar da reunião, que tem uma conotação diferenciada. Não é para você buscar as bênçãos, mas é para você buscar o abençoador. É para você se encher de Deus. E por que é que hoje, nessa geração, nesses tempos modernos, tem uma porção de crentes calça curta? Tem uma porção de obreiro meia colher. Sabe por quê? Porque não considera a importância de buscar o Espírito Santo. A importância de ser batizado, batizada no Espírito Santo. A importância de buscar o transbordar da presença do Espírito Santo na sua vida. Eu estava dizendo em nossa igreja, eu disse: eu ainda vou viver para ver a reunião mais cheia das nossas igrejas sendo a reunião do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa, ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. O Espírito Santo é uma necessidade para mim, é uma necessidade para você. Jesus Cristo disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque sozinhos vocês não vão conseguir. Eu vou enviar o ajudador, eu vou enviar o consolador, eu vou enviar o professor, eu vou enviar o guia, eu vou enviar o advogado, eu vou enviar o poder, aquele que vai estar sempre com vocês até a consumação dos séculos. É bronca ignorar o Espírito Santo. Não ignore o Espírito Santo. Frequente a igreja assiduamente. O quarto mandamento: se por um lado você tem que considerar assiduidade, frequentar a miúde as reuniões da sua igreja, por outro lado considere a importância do asseio, a importância de você estar alinhado. Porque você não está fazendo a obra para qualquer um, você está fazendo a obra para Deus. Então você precisa considerar. Dá um tapa no cabelo, passa aí um desmaia-cabelo. Outro dia eu vi um produto lá que não era desmaia-cabelo, era morte súbita. Eu falei: tem gente que está precisando desse aí. Dá uma ajeitada lá. E você tem o seu uniforme. Mantenha o seu uniforme limpo, passado, bem passado. Um dia eu cheguei numa das nossas igrejas, cheguei lá, o obreiro estava com a camisa que parecia que tinha tirado do bucho da vaca. Toda amarrotada. Eu falei: meu Deus do céu, que apresentação é essa?
O obreiro, ele está na vitrine. O evangelista está na vitrine. E nenhum lojista coloca na vitrine da loja a roupa amassada. Ou coloca. Então, a melhor apresentação na loja é na vitrine. Os melhores produtos estão na vitrine. E você faz parte da vitrine. Considere o asseio. E aí você é aquele obreiro que está com aquela catinga de macaco matada a tapa debaixo do braço. Ou popular gaieira. Um dia na reunião de libertação, o obreiro levantou o braço, a mulher caiu. E todo mundo pensou que tinha caído endemoniada quando foi ver o aroma. Eu vou te dar uma receita, posso? Compra bicarbonato. Coloca um pouquinho de bicarbonato com água na mão, esfrega ali. Vai neutralizar essa catinga de macaco matada a tapa. Compra a pomada minâncora. Minâncora também é bom. Pega lá, dá uma dedada, passa ali debaixo do braço. Aí você vai orar com as pessoas e de repente você não é uma pessoa aciada. Quer outra? Eu já falei isso outras vezes. O rapaz tinha gaieira e ele começou a namorar a moça. E logo no primeiro encontro ela percebeu. As vistas dela chegou a escurecer assim. Ela chegou a ficar tonta. E ela perguntou para ele, falou: que desodorante você usa? Ele falou: o Branca de Neve. Aí ela disse: então levanta o braço que tem um anão morto aí debaixo. O Dunga morreu. Considere o asseio. E sem dizer o bafo de bueiro, né? O bafo de mala velha. Eu não vou dizer que de vez em quando, entendeu? Você fez um mexidão lá com pimentão e etc, né? E cebola. Mas quem está jejuando também dá aquele bafo. E aí quando você vai, e a gente vai falar disso no final aqui, vamos fazer um workshop aqui, como é que você impõe as mãos e ora pelas pessoas. Aí você está aqui com a mão, meu Deus, abençoa, Senhor. E a pessoa está recebendo aquele bafo. Sabe quando é que ela vai voltar na igreja? Never. Nunca. Eu já vi nas reuniões, eu passei a falar isso quando eu percebi. As pessoas faziam a fila para oração e não iam naquele obreiro ali, ó. Fugia do obreiro. Aí eu descobri que era por causa do bafo de onça, o bafo de bueiro. Considere o asseio. O conteúdo é importante, você conhecer a palavra de Deus, você ter o seu secreto com Deus, mas a aparência também é importante. Ninguém tem coragem, eu tenho coragem de falar. A pessoa está com bafo de onça, eu chamo, eu falo: ó, veja aí. Agora a esposa, a minha fala, de vez em quando eu estou lá, eu estou parecendo um dragão. Aí ela fala assim: ó, pega um cravo aí e mastiga. Aqui, ó. Ó o cravo aqui, ó. Faz bem para a saúde aí, é vermífugo também, né? Chegou no ponto que eu queria. É vermífugo. Olha aqui para mim. O seu nariz fica bem em cima da boca. Era para você perceber. O bafo está bem aqui, ó. Era para você falar: oxe. Todo mundo percebe, você com o nariz em cima da boca não percebe que está com bafo. Então eu quero lançar aqui a campanha para alertar os irmãos, as irmãs sobre o bafo. Não fique chateado se alguém chegar para você e falar: ó, o negócio aí está feio. Ou então você discretamente pega um cravinho e não fala nada, fala: ó, trouxe um cravo para você. Aí a pessoa já entendeu, já vai entender. Amém, gente? Estão compreendendo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Como é que a pessoa que você está ministrando vai considerar que você é um canal da graça de Deus? Com o bafo de onça, com a gaieira e com a roupa. Um dia eu falei para eu falei assim: murche essa camisa toda amarrotada. Ele falou assim: não, isso aqui é um modelo, é um tecido novo, é anarruga que chama. E daqui a gente tampar o sol com a peneira. Anarruga, isso aqui chama anarruga. Eu falei: não, isso aí é desleixo, isso aí é relaxo, rapaz. Eu não suporto. Eu não tenho nenhuma dificuldade eu mesmo de pegar o ferro e passar. Não tenho não. Eu já fui infante. Eu não fico... exatamente. É uniforme, não é um vestido de um jeito, outro vestido de outro jeito. Por isso é organização, é unanimidade. Até na aparência nós temos que ser unânimes. Amém, gente? Então você precisa considerar a sua aparência, tá? Considere a importância de você estar bem apresentado. Isso é de fundamental importância. A outra coisa, o quinto mandamento: obedeça à visão ministerial
a qual você está inserido nela, e obedeça os seus líderes. Olha o que a palavra do Eterno diz: obedeçam os seus líderes e sujeitem-se a eles, pois eles vigiam por você como quem deve prestar contas. Façam isso de modo que seja com alegria e não com gemidos, pois isso não lhes traria proveito. Olha aqui para mim. Deus considera o obedecer. Sabe como é que você obedece a Deus? Obedecendo os homens de Deus que estão sobre você, obedecendo a sua liderança. Então você pensa que obedecer a Deus é você ser passivo às pessoas que Deus colocou como autoridade espiritual sobre a sua vida? Você está redondamente enganado. Quando a Bíblia Sagrada diz obedecer, não é só o apóstolo, o bispo, o pastor da igreja, o líder do seu departamento foi colocado ali para estar sobre você. E obedecer os líderes significa que você está obedecendo a Deus. Não obedeça os seus líderes se eles estiverem na contramão da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a pauta. Mas se não é nada baixo, não é nada imoral, não é nada profano, não é nada ilegal, não é nada corrupto, se é alguma coisa que tem respaldo na Bíblia, que o seu líder está determinando, obedeça. Sabe o que esse livro diz? É melhor obedecer do que? Sabe o que significa isso? É melhor obedecer do que um dia, por causa da desobediência, a duplicata bater na sua vida. Sacrificar é isso. Entendeu? Você pagar o preço da desobediência. Se para obedecer tem um preço, o preço da desobediência é maior. É muito maior o preço de desobedecer do que de obedecer. Está me ouvindo? Por isso que a palavra do Eterno diz: honra seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra e para que tudo te vá bem. Então, como é que você honra seu pai e sua mãe? É dando presente? Amém, dê presente. Mas você honra seu pai e sua mãe quando você obedece. É ou não é? Obedecer pai e mãe tem recompensa, tem bênção na obediência. Não é só obedecer pai e mãe, obedecer a sua liderança, obedecer aos seus pastores, obedecer o que está determinado pela sua igreja, pelo seu ministério. Você desobedecer, você está quebrando a aliança. E a consequência da desobediência, ela é terrível. Outra coisa, 7º mandamento: cuidado com o orgulho. Ah, é o 6º, né? É o 6º. O pessoal pulou. Oxe, cadê o 6º? Passou, não? Será que não pôs o 6º? Já pulou aí? É o 7º. Não está aí, não? Eu vou mandar no final. No final eu vou mandar. O 7º, então. Cuidado com o orgulho. Sabe por que Lúcifer foi amaldiçoado? Por que ele caiu? O Lúcifer, ele era muito melhor que eu e muito melhor que você. Sabe como que a Bíblia Sagrada se refere a ele? Ele era o querubim ungido. Ele era chamado o sinete da perfeição. Sabe o que significa essa expressão? Sinete da perfeição. Tudo que ia ser feito passava por ele, para ele poder bater o carimbo do ISO. É como se fosse o ISO do céu. Tudo passava por ele, para poder ser feito com perfeição. E ele caiu. Sabe por que ele caiu? Eu repito, Lúcifer era muito melhor que eu e muito melhor que você. Sabe qual é o pecado original? As pessoas falam: Adão pecou, ali é o pecado original. Não é o pecado original. O pecado original foi no céu, quando Lúcifer ficou orgulhoso da sua capacidade, dos seus dons, da sua beleza, formosura. Então, ele ficou orgulhoso. Eu já vi muitos obreiros despencarem do lugar que se encontram, da posição que Deus permitiu que chegassem, por causa do orgulho, a vaidade. A vaidade, ela é perigosa, o orgulho é perigoso. Então, mantenha a humildade. Jesus Cristo, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe o que significa isso? Quando você é orgulhoso, a sua alma não tem descanso. Ela sempre vai estar pleiteando, sempre buscando aplauso, buscando reconhecimento e querendo se sobressair. Olha aqui para mim, eu vou te falar uma coisa: não tem nada de errado você querer ser grande. Sabe qual é o erro? É você querer ser o maior. Porque querer ser grande, você está competindo consigo mesmo, consigo mesma. Mas quando você quer ser o maior, você está competindo com alguém. Esse é o problema. Aí entra a vaidade pessoal, entra o orgulho. Eu quero crescer, eu quero continuar crescendo, mas eu não quero crescer para ser o maior. Está me ouvindo? Porque querer ser o maior é orgulho, é vaidade.
é competir com o outro. Você não tem que competir com o outro, você tem que competir consigo mesmo e consigo mesma. Diga quem está ao seu lado, diga cuidado com o orgulho. 8º mandamento: vigie as suas companhias. Sabe o que a palavra do Eterno diz? Bem-aventurado é o homem, isso vale para o obreiro, a obreira, ou o missionário, a missionária. Bem-aventurado é o vocacionado, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com quem você anda. Eu aprendi isso lá atrás. Passarinho que anda com morcego vai acabar dormindo de cabeça para baixo. Então, com quem você anda? Quem são as pessoas que frequentemente você está ouvindo? Daqui a pouco você vai dar ouvidos a elas. Pessoas que estão fofocando, pessoas que estão falando mal de pessoas. Sabe o que eu aprendi? Tem gente que fala de problemas, tem gente que fala de pessoas, e tem gente que fala de ideias, de soluções. Não ande com quem fica falando mal de pessoas. Essa pessoa que vem até você falar mal de alguém, amanhã ela vai a alguém falar mal de você também. É simples assim. Quem te procura para falar mal de alguém, falar mal do pastor, falar mal do líder, falar mal das pessoas, do músico, errou na nota, cantou desafinado. Quem chega para falar mal de alguém, um dia vai chegar em alguém para falar mal de você também. Tome cuidado com as suas companhias. Ande com gente que quer crescer na graça, no conhecimento. Ande com pessoas que querem estreitar o relacionamento com Deus. Ande com pessoas que querem ser canais da graça de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz no texto desse tema: as más conversações corrompem os bons costumes. Uma palavra que você ouvir, de repente, pode fragilizar o seu chamado, fragilizar a sua vocação ministerial. Lembra do exemplo que eu dei? Pegue um copo de leite, um copo de veneno, coloque em cima da mesa, pegue uma gota do leite e pingue no copo de veneno. Eu te pergunto, mudou alguma coisa? Não, o leite continua leite, o veneno continua veneno. Agora pegue uma gota do veneno e pingue no copo de leite. Mudou alguma coisa? Você estragou o leite. Está vendo? Porque de repente tem pessoas venenosas, tem pessoas que estão sempre remoendo, envenenadas na alma, envenenadas no entendimento, e de repente uma gota, uma palavra dessa pessoa pode estragar o seu chamado, estragar a sua vocação ministerial. Sabe como que nós chegamos até aqui, eu e a bispa? Considerando com quem a gente tinha que andar. Sabe com quem que a gente andava? Gente de oração, gente que gostava de vigília, gente que gostava de consagração, gente que gostava de evangelizar, de ir para o hospital, falar do amor de Deus para as pessoas. É com esse pessoal que a gente andava. Está me ouvindo? Pergunte a quem está ao seu lado, com quem você tem andado? Eu vou te falar uma outra coisa para terminar esse ponto. Olha aqui para mim. A pessoa envenenada, ela não quer ir para o inferno sozinha. Ela quer levar alguém com ela. E por isso ela busca envenenar pessoas. Você já ouviu a expressão pessoas feridas ferem pessoas? Pessoas feridas, elas ferem pessoas. Pessoas envenenadas envenenam pessoas. Pessoas saradas saram pessoas. Pessoas abençoadas abençoam pessoas. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas enchem as outras pessoas do Espírito Santo. Com quem você tem andado? Agora, olha aqui o 9º mandamento do obreiro, do vocacionado. Não ignore a astúcia de Satanás. O Senhor Jesus, ele disse: o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a ocasião, o momento para te devorar. Satanás é oportunista. Olha aqui para mim. Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás reivindicou para te peneirar como quem peneira o trigo. E você, Simão, você não está com essa bola toda não. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que o teu chamado, a tua vocação não desfaleça. Não ignore as astúcias do inferno para fragilizar o seu chamado, a sua vocação ministerial. Está ouvindo? Eu vou te falar o 6º aqui. Pulou o 6º ali, não foi? Posso falar o 6º? Cuidado, para você não perder o foco. Nós nunca tivemos uma época como esta época contemporânea, de tantas distrações, de tantos passatempos. Escute cuidadosamente.
O inferno tenta uma pessoa de duas maneiras. Satanás trabalha para tirar a pessoa do foco de dois modos. Primeiro, são dois tipos de tentações. Olha aqui para mim. Ele tenta a pessoa, a tentação é um atrativo. Ele tenta a pessoa para fazer o que é errado, para fazer o que é baixo, o que é imoral, o que é profano, o que é ilegal. Agora sabe qual é o problema? É a outra maneira que ele trabalha para tirar as pessoas do foco, para levar, porque pecado é errar o foco. Você já ouviu falar isso, que pecado é errar o alvo? Pecado é você perder o foco, é você perder o propósito. Então, se por um lado ele trabalha com o atrativo para a pessoa fazer o que é errado, o que é baixo, o que é imoral, o que é profano, o que é ilegal, por outro lado, a outra dimensão, outro nível da tentação do inferno, para tirar a pessoa do foco, para fazer a pessoa errar o alvo, elevando a pessoa a fazer o que é lícito, legal, o que é moral. Está me ouvindo? Eu já vi um monte que foi seduzido por Satanás para fazer coisa errada, imoral, baixa, profana. Mas eu já vi muito mais gente que perdeu o foco do chamado, do propósito para a obra, que se desviou fazendo o que é certo. A fascinação pelas riquezas. Outro dia um disse assim: depois que eu saí da obra, eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu estou ganhando agora. Eu estou nadando de braçada. Vocês estão compreendendo? Satanás tirou do foco, tirou do propósito, atraindo para a glória do mundo. Não tem nada de errado você estudar, você ter uma profissão, você ter o seu trabalho, você buscar ter uma qualidade de vida melhor, ter uma casa boa, um carro bom, não tem nada de errado nisso. Você construir um patrimônio. O erro é se isso te tira do foco, do seu chamado, do propósito que Deus tem para a sua vida, no ministério, na obra. Está compreendendo? É desviado aquele que se desviou fazendo coisa errada. E é desviado também aquele que se desviou do propósito fazendo coisa certa. Esse é que é o problema. Porque quem fez coisa errada, quem está no erro, quem está atolado até aqui no pecado, de repente a ficha cai e a pessoa se arrepende e busca um conserto. Agora quem está no bem bom, quem está arrebentando, dificilmente essa pessoa vai admitir que ela está errada. Está me ouvindo? Converse com alguém que foi seduzido para fazer coisa errada. Essa pessoa, é mais fácil você converter, trazer essa pessoa de volta do que o outro que abandonou o chamado, abandonou a vocação ministerial, abandonou o ministério e que está dando certo lá fora. Está fazendo tudo lícito, porém não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para participar da igreja, não tem tempo para continuar fazendo a obra de Deus como fazia antes. Vocês não têm noção, para chegar até aqui, a quantidade de propostas que eu e a bispa recebemos. Sedutoras, se nós não fôssemos focados. Gente que chegou para a gente e falou assim: olha, é um grande negócio e vocês entrando de sócio vai render isso. E de fato renderia. Só que nem me tenta, umas coisas dessas nem me tenta. Sabe por quê? Eu falava assim: eu não posso retroceder do propósito do meu chamado. Lembra que Jesus Cristo foi tentado? A tentação, entre outras coisas, ele foi tentado com os reinos desse mundo, as riquezas desse mundo. Então você é tentado não só com aquilo que vai te levar ao erro, aquilo que vai te levar às coisas que não agradam a Deus, mas entenda também, tenha olhos para enxergar que de repente você está entrando por um caminho de crescimento financeiro, intelectual e etc. Amém, graças a Deus. Desde que isso não te tire do foco, não te tire do propósito. Eu estou pregando para alguém aqui nesse tópico. Está me ouvindo? Agora o 10º. Eu falei o 6º, esse foi o 6º, só que nós já tínhamos falado o 7º e o 8º, o 10º. Não ignore a importância de ser cheia do Espírito Santo. Fique em pé. Se coloque em pé em nome de Jesus de Nazaré. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Amanhã de manhã vai abrir a campanha em todas as igrejas. Bom dia, Espírito Santo, com o tema não é pela força, é pelo Espírito. Não ignore a importância do Espírito Santo no seu chamado, na sua vocação ministerial. Venham todos aqui, por favor, todos aqui diante desse altar. Sai do seu lugar e vem aqui. Aí. Pode vir, pode chegar mais próximo aqui. Vem todo mundo aqui, não corre ninguém. Venham todos. Escute cuidadosamente. Eu acredito
que o que foi compartilhado aqui ajudou um, ajudou outro a se realinhar. É muito importante que você entenda. Olhe para mim e escute com atenção. Que os poderes dos infernos, eles trabalham para tirar o vocacionado do foco, do propósito. Escute. Eu vou te dar um exemplo. Se Satanás, ele desvia um membro da igreja, ou com a tentação do que é baixo, do que é imoral, do que é profano, do que é ilegal, do ilícito, ou com a tentação daquilo que é legal, moral, lícito, mas que tirou a pessoa da presença de Deus, da casa de Deus. Se Satanás desvia um membro, ele ganhou uma alma. Está compreendendo? Agora, se ele desvia um vocacionado, por trás desse vocacionado tem quantas almas que ele poderia ganhar, que ele poderia alcançar para Deus, e que essas almas não serão. Então, derrubar um vocacionado é um efeito dominó. É uma quantidade que a gente não consegue mensurar de pessoas que vão se perder porque Satanás derrubou um vocacionado. Então, o maior esforço do inferno não é derrubar o membro, é derrubar o obreiro, o missionário, o pastor, o vocacionado. Está me ouvindo? Porque vai ser um efeito dominó. Olha aqui para mim. Se lá atrás Satanás tivesse me derrubado, talvez vocês não teriam sido alcançados. Estão compreendendo o que eu estou falando? Eu disse e repito, quem lida com membro são demônios. Quem lida com vocacionados são principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, hostes da maldade celestial. São graduações dos infernos. Está me ouvindo? Então, de repente, na hora da oração forte, a pessoa manifesta um demônio ali, um soldado raso. Mas de repente, o vocacionado que está nele é um principado que não manifesta. Aí a pessoa pensa, eu não manifestei, eu não passei mal, então eu estou bem com Deus. Vocês estão vendo como é que é? O engano, o engodo. Porque é uma graduação. Eu não passei mal, eu não caí, eu estou pintando e bordando. Solte os seus braços ao lado do seu corpo. Nós vamos ajudar você agora. Feche os seus olhos.